Olá, meu irmão em Cristo Jesus, tudo bem? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também nós estamos, além de falarmos sobre a graça de Deus, estamos também trazendo alguns conhecimentos seculares, porque o povo de Deus precisa disso, né? O povo da graça precisa se inteirar da realidade da vida. O povo da graça precisa, nós precisamos, na verdade, né, de conhecer um pouco de história para nós começarmos a situar, não é, diante das coisas de Deus. Acabei de chegar da casa de uma família, graças a Deus, e essa família me solicitou ali para que pudesse falar um pouco sobre a graça. E acabei de chegar dessa casa e estou aqui para divulgar mais um vídeo. Meu querido, eu quero que você, quando estiver acompanhando nossos vídeos, você não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Não esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom, meu querido? Veja bem, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar um pouco de conhecimento secular. Eu quero falar sobre o calendário, os calendários que existem. Tá bom, meu querido? Se você se prender a esse assunto, embora fique com 40 minutos, 50 minutos, meia hora, mas isso é graça, isso é conhecimento. Nosso irmão Alberto Lírio tem se preocupado muito nesse quesito, trazer conhecimento para os meus inscritos, aqueles que prestam um serviço à graça de Deus. Então, meus queridos, veja bem, até nós chegarmos à forma atual, o começo do ano mudou. Em muitos calendários, não é? Até a gente chegar a essa forma atual do calendário que nós temos, então o começo do ano mudou muito. Houve dias incluídos e também dias que foram retirados. Por exemplo, os ciclos da Lua, a trajetória, não é, do Sol e da Lua em redor da Terra, por exemplo, resultaram nisso em dia e noite. Quer dizer, o círculo que a Lua e o Sol faz em volta da Terra, não ao contrário, né, do jeito que a ciência tinha nos informado. Hoje nós já sabemos que é o Sol, não é? Não precisa as pessoas concordar comigo. Esse é o nosso entendimento bíblico. Nós sabemos hoje que é o Sol e a Lua que circundam a Terra e não o contrário, né? A ciência sempre nos falava que era o Sol, não é? O Sol ficava parado e a Terra é que girava em torno dele. Em outras palavras, era aquela questão de eles endeusavam o Sol como se o Sol fosse o centro do universo. Não, a Bíblia fala claramente na oração de Josué pediu para que o Sol parasse e a Lua parasse. Ele não pediu para que a Terra parasse, não é? Então nós estamos vendo em vários versículos, trechos da Bíblia, provam que a terra é um reino e que Deus criou a terra um reino para que o homem pudesse nela habitar. Então, esses ciclos do sol e da lua, meu querido, veio aí o resultado que do dia e da noite. Então, isso serviu de base desde os tempos imemoriais, né, para a humanidade calcular a passagem do tempo. Então, a partir daí, egípcios, gregos, os persas, né, os maias, os babilônicos e até mesmo os chineses, não é, que data pelo menos de 13 séculos antes de Cristo, eles já se baseavam em observações, por exemplo, precisas, né, da longitude, né, do Sol e das fases também da Lua. Isso é o que afirmam os estudiosos, né, que tratam desse assunto. Então, o calendário gregoriano, por exemplo, não é? O calendário gregoriano tem raízes em Roma antiga. Qual é o calendário gregoriano? Esse calendário atual que nós temos. Então, ele tem raízes lá na Roma antiga. Antes de chegar à forma atual, ele passou por várias, não é, transformações, não é? Então, nesse calendário romano, que é primitivo,
que esse calendário que nós temos, ele foi proposto por Rômulo, né, o que foi um dos supostos fundadores de Roma, né, que a tradição diz que é Rômulo e Remo, né, os dois irmãos que foram, né, alimentados por uma loba, criados por uma loba, e segundo a história, esse Rômulo, né, é um dos fundadores de Roma, segundo a história. Pelo menos essa história ela data 753 anos antes de Cristo. Então, esse é o ano que começava em março, por exemplo, na entrada da primavera, e tinha pelo menos 304 dias. Então, esse calendário ele foi reformulado, né, em seguida por Numa Pompílio. Quem era Numa Pompílio? Foi um cara que viveu entre 717, não é, e 673 a.C. Então, veja bem, esse cara, ele incluiu o quê? Os meses febrários, muita gente não sabe disso, februaris, que é o nosso fevereiro, né? E januários, que é o nosso janeiro. Eu vou repetir, esse senhor, né, o Numa Pompílio, que viveu 717 a 673 a.C., ele incluiu os meses februários, né, e januários. Ainda não era o ideal, para ele ainda não era o ideal. Então, por isso, houve novas modificações, não é? Quando Júlio César, né, na década de 64, 101, quer dizer, a 44 a.C., foi o ano que ele viveu. Então, esse Júlio César, ele assumiu o poder. Então, quando o Júlio César assumiu o poder, o ano passou a ter 365 dias e começava em januários, em homenagem a quem? Ao deus Janos. E muita gente não sabe disso. Então, o nosso janeiro, né, ele no calendário gregoriano, ele é uma homenagem ao deus Janos, que é representado por duas cabeças. Essas duas cabeças, uma olhava o passado, o outro o futuro. Então, Júlio César também pôs um dia a cada 4 anos para evitar, meus queridos, o quê? Para evitar que o calendário ficasse defasado, né? Outra vez. Então, pois estava atrasado 90 dias em relação à primavera. Então, em homenagem ao ditador romano, o mês de Quintilis passou a ser chamado de Júlios, né? Que César Augusto, então, entre 63 a.C. e 14 depois de Cristo, batizou Sextilis, né? Sextilis. Então, o que é isso? Embora tivesse próximo ao ideal, esse calendário, então, o que aconteceu? Embora tivesse próximo ao ideal, esse calendário juliano, ele tinha ainda um problema. E qual era o problema que ele tinha? Ele era cerca de 12 minutos mais longo do que o tempo necessário, né? Então, o que aconteceu? Esse calendário, esse problema que ele tinha, cerca de 12 minutos mais longo do que o tempo necessário para a Terra, né, ou para o Sol e a Lua dar uma volta, né? Vamos dizer assim, dar uma volta ali em redor da Terra. Então, o que acontece? Com o passar dos séculos, essa diferença se acentuou e prejudicou muito a Igreja Católica, não é? Então, o que aconteceu? Nessa situação, nessa definição, né, que eles tinham dado, se ficasse daquela forma, tinha prejudicado muito a Igreja Católica, né, na definição da data da Páscoa. Então foi quando chegaram ao ano de 1582, o que fizeram então? Então o Papa Gregório XIII, ele retirou 10 dias do ano. Para quê? Então todos foram dormir em 4 de outubro e acordaram dia 15, né, de outubro. Então diz, isso é o que fala a história, por exemplo, tem um astrônomo, né, chamado Roberto Bosco, né, da USP, né, e o novo calendário foi adotado nos países católicos e depois em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, meus queridos,
Só para você ter uma ideia do que eu estou aqui falando, nós observamos como que evoluiu o calendário de Roma antiga até os dias de hoje. Então ele passou esse calendário por diversas transformações na história até chegar à forma atual, quer dizer, adotado como oficial em todo o mundo. Por exemplo, se você pegar ali o calendário de Rômulo, que data do ano 753 a.C., você vai ver ali, o mês primeiro, ele tinha o nome Martius, né? E ele tinha 31 dias e era dedicado a Marte. Se você pegar o mês segundo, e isso no calendário de Rômulo, tá, meus queridos? Se você pegar o mês segundo, ele levava o nome de Aprilis, quer dizer, e ele tinha 30 dias, não é? E era dedicado a Vênus. Né? O terceiro mês tinha o nome de Maius, não é? Maius, e tinha 31 dias e era dedicado a Maia, filho de Atlas, né? Quando você vai no quarto mês, nesse calendário, é chamado de Júnios, Júnios, não é Julios, é Júnios. Então esse mês ele tinha 31 dias e era, não é? Era um dia dedicado, era um mês que era dedicada a Maios, né? É dedicado a Juno, por exemplo, o mês Júnios. O Maios era dedicado à filha de Atlas. E Júnios, que é o quarto mês, no caso, desse calendário de Rômulo, ele era dedicado a Juno. Quando você vai no mês quinto do calendário de Rômulo, né, no mês quinto ele recebeu o nome de Quintilis, né? Quintilis. Agora você veja como passou por várias transformações até chegar nesse calendário gregoriano que nós temos. Então o quinto mês era Quintilis, tinha 31 dias, né, e era o quinto mês. Então quando você vai para o sexto mês, no calendário de Rômulo, tá? Ele tinha o nome de Sextilis, tinha 30 dias, sexto mês. Quando você vai para o sétimo, tinha o nome de September, quer dizer, tinha 30 dias, era o sétimo. Quando você vai para o oitavo, October, não é? E tinha 31 dias. Nono, ele recebeu o nome de November, não é? E ele também tinha 30 dias, era o nono. Quando você chega no décimo, isso, né, no calendário lá de Rômulo, ele era chamado de December, não é? December, e ele tinha 30 dias, e era o décimo. Quando você dá um pulo, ou você vai para o calendário de Numa Pompilo, que viveu entre 700 a.C., o primeiro mês tinha o nome de Martius, 31 dias. O segundo mês ele tinha o nome de Aprilis, né, que tinha 29 dias. O terceiro mês era Maius, não era Maios, Maius, não é? Que tinha 31 dias. O quarto era Június, que tinha 29 dias. O quinto era Quintilis, não é? Tinha 31 dias. O sexto era Sextilis, 29 dias. O sétimo, September, que tinha também 29 dias. O oitavo, October, 31 dias. O nono, né? November, 29 dias. Décimo era December, 29 dias. E o 11º, que no caso é o 11, tinha o nome de Januários, 29 dias. E o 12º, Februários, que tinha 28 dias. Agora, quando a gente chegava então no calendário de Juliano, não é? Entre o ano de 45 a.C., esse calendário, ele tinha aí sim, o primeiro mês era batizado de Januários, 31 dias, o segundo, Februários, que era 29 ou 30 dias, o terceiro, Martius, que era 31 dias também, o quarto, que era Aprilis, 31 dias, o quinto, Maius, 31 dias, o sexto, Jânius, né, que tinha 31 dias, o sétimo melhor, era Quintilis, 31 dias, o oitavo, Sextilis, 30 dias, o nono, September, 31 dias,
10º October, que tinha também, não é, 30 dias. 11 ou 11º era November, 31 dias, e 12º era December, 30 dias. Agora, todas essas alterações, não é, do 8º século depois de Cristo, aí sim, quando nós chegamos nessas alterações, depois que sofreu todas essas alterações, o calendário de Rômulo, calendário de Numa Pompílio, o de Juliano, as alterações sofridas, aí sim, chegou ao quê? Chegou a janeiro, né, a dezembro, não é? Então, eu já falei os dias, os meses a qual deuses, né, qual os deuses foram homenageados nesse calendário, principalmente o gregoriano, não é? Então, nós vemos janeiro, é o primeiro mês, com 31 dias, já sofridas alterações. Depois, fevereiro, 28 ou 29 dias, o terceiro, março, né, 31 dias, o quarto, abril, 30 dias, o quinto foi maio, veja como a mudança, como já sofreu as mudanças. Maio, 31 dias, junho, sexto, né, 30 dias, depois veio julho, não é? 31 dias, que foi uma homenagem a Júlio César, o mês de julho, né, homenagem a Júlio César. Depois nós temos o 8º, que é o agosto, não é? Que foi ali uma homenagem a César Augusto. Depois nós temos o 9º, que é setembro, né? Nós temos 30 dias, temos outubro, 10º, né, com 31 dias, novembro, 30 dias, 11º, e dezembro, 31 dias. Então, meus queridos, no calendário de Rômulo, nós temos um total de 304 dias. Se você somar no calendário de Rômulo, todos esses meses que eu mencionei, então, no total, esse calendário de Rômulo, ele tem 304 dias. No calendário de Numa Pompílio, do que viveu o ano 700 a.C., no total, o calendário dele tinha 355 dias. O Juliano, ele tinha um total de 365 ou 366. Em outras palavras, aí foi sofrendo alteração quando nós chegamos ao gregoriano, não é? Que foi a mudança nos meses Júlio César e Augusto, são homenagem para sempre, né? Quer dizer, esses, vamos dizer assim, tanto Júlio César como o Augusto, eles foram homenageados para todo sempre, nesse calendário que nós tivemos. Então ali nós chegamos, nesse calendário que nós temos gregoriano, ele tem um total de 365 ou 366 dias. Então, nesse calendário de Rômulo, que é primitivo, os primeiros meses do ano tinha origem mitológica. Nesse calendário de Numa Pompílio, 700 a.C., os nefastos, né, que a gente chama, então os romanos evitavam os números pares, porque acreditavam que dava azares. Por isso, sempre, se você observar no calendário de Numa Pompílio, todos os dias, né, nós vemos aqui, eles tinham números ímpares, porque os romanos evitavam os números pares, né, com exceção de Februários, que tinha 28 dias, né? Então, quando nós chegamos no de Juliano, 45 a.C., então nós vamos ver a reformulação aqui, e tem ano bissexto, né? Que início, 1º de janeiro, é a mais preciso. Então, já no gregoriano, nós encontramos Júlio César e Augusto, que eles são homenageados para todo sempre. Então, é muito interessante, meus queridos, a gente observar que o que eu quero dizer com isso aqui? Que assim como o sistema religioso, eles profetizam, os profetas do sistema, eles profetizam, as suas profetadas, todas elas são baseadas no calendário gregoriano. Calendário esse que foi criado para homenagear deuses, homenagear pessoas. Então, muita gente se esquece de que Deus, o Criador do céu e também da terra,
eles estão muito enganados com relação ao nosso Criador. O nosso Criador, meu querido, ele não precisa e ele não vai fazer nada baseado no homem. Tudo que o Criador faz é baseado na sua palavra, baseado no seu entendimento e nunca no entendimento humano. Sabe por quê? Porque quando nós pegamos a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, eu tenho uma Bíblia aqui, a BKJ, né? A Bíblia a Bíblia King James é uma Bíblia, eu não vou dizer uma Bíblia boa nem ruim, mas a tradução dela é 1615, é uma Bíblia que às vezes a gente recorre a ela. Então, para quê? Para a gente também obter um pouco de conhecimento no que diz respeito ao original ou não. Então, quando a gente olha isso aqui, nós observamos que o milênio que nós entramos, não é? Nós estamos no século 21. O milênio, ele sofreu, ele teve várias versões diferentes uma da outra. Então, quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus, e começa a estudar, não é? Dentro daquilo que Deus quer para nós, como entender o que Deus quer para nós? Desde que você respeite a cronologia de Deus e não a cronologia do homem. Então, o milênio, não é? Em várias versões, se você vê o tempo, ele é calculado de diferentes maneiras. Então é por isso que nós estamos no ano 2021, não é? 2021, por exemplo, nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos no ano 2021, nós estamos no tempo, vivendo um tempo de 1442, como também podemos estar vivendo no tempo de 1583. Depende de qual calendário que você vai se basear. Ano 2021 é para nós que vivemos no calendário gregoriano. O ano de 1442 é no calendário muçulmano, aquele outro calendário lá. O ano de 1583 para 582 é para quem? São para os judeus. Então, a gente vê que o tempo ele é calculado de diferentes maneiras. Por isso é que Deus ele não se baseia no calendário gregoriano. Ele não se baseia no calendário dos muçulmanos. Ele se baseia no calendário dele, não é? Porque Deus é o dono do tempo. Eu vejo pregadores aí, alguns profetas maluco, doido, marcando até arrebatamento da igreja, arrebatamento esse que nunca vai acontecer, porque eles pregam sobre o arrebatamento físico. O próprio Jesus, ele é contra a doutrina do arrebatamento físico. Se você olhar em Lucas 17, 20 e 21, se você olhar a oração sacerdotal no capítulo 17 de João, você vai ver que as palavras de Jesus ali, ele joga por terra o paradigma de arrebatamento físico. Jesus falou que o reino dele está dentro de cada um de nós. O reino dele não é para ver a olho nu, não é para ver com aparência física, com aparência visível, porque o reino dele está dentro de cada um de nós. Então, nós vamos observar que o milênio ele tem várias versões. O tempo é calculado de maneiras diferentes, né? Então, por isso, nós vivemos em tempo diferente, né? O Ocidente aqui vive o ano 2021, não é? Mas tem outro calendário que o povo, né? O povo judeu, pelo menos, eles contam o ano de 1782, não é? Os muçulmanos ali têm uns calendários também que falam pelo menos do ano de 1440, não é? E 2. Então, nós vemos que agora nós podemos falar o quê? Que a festa, não é? É para valer. A festa do milênio, ela é para valer, porque existem várias interpretações. Então, embora, presta muita atenção no que eu falo. Isso aqui é estudo, tá, irmão? Isso aqui não é pregação, não. Eu estou falando sobre graça de Deus num todo,
mas isso aqui é estudos, não é? Embora os apressadinhos, não é? Sempre tem os apressadinhos, eles tenham comemorado o ano, né, de 2021, né, o terceiro milênio, vamos dizer assim, não é, da era cristã. Então, mas o que que acontece? Esses apressadinhos, embora eles tenham começado, né, a comemorar, não é, esse terceiro milênio, mas nós observamos que da era cristã, que eu digo, né, esse pessoal, não é, eles têm que entender que esse milênio ele só começa mesmo, né, só começou, né, mesmo no dia 1º de janeiro, né, de 2001, né? Então, por isso, meus queridos, que muitos, né, que estudam o assunto, professores, né, vamos poder citar até Galileu, né? Vamos poder até citar Galileu. Por exemplo, Galileu, ele esperou, na época dele, ele esperou o momento certo, né, para brindar com seus leitores com um presente, né, que para ele ali era original, nesse caso, né? Os 3 calendários que pode ser consultado ao mesmo tempo, não é? Esses 3 calendários. Então, Galileu ele só comemorou quando ele teve, né, essa condição. Então, nós podemos observar, nas próximas 2 páginas desses calendários existentes, fora o gregoriano, né, com o qual nós estamos habituados, né, chamado de gregoriano, esse que eu estou falando, não é? Ele que vai de janeiro até dezembro, nós podemos, né, botar os outros dois, né, incluído nele o judaico e o muçulmano. Então nós vamos observar que só assim é possível saber quando que cai uma determinada data da maneira correta. Então, como que um aniversário é possível, não é? Você saber quando cai uma determinada data, quando o aniversário, por exemplo, nessas 3 formas diferentes de contar a passagem do tempo. Então, como os calendários têm origens distintas, o gregoriano, o muçulmano, né, o judaico, como eles têm origem distinta, os anos também não são os mesmos, né? Por exemplo, o gregoriano, né, homenagem, né, ao Papa Gregório, né, 13, que viveu entre o ano de 1502, né, a 1585, e também esse senhor, não é, em 1582, ele deu a última versão ao calendário atual que existe hoje para nós. Aponta o ano que apontava o ano 2001, por exemplo. Então, mas os muçulmanos hoje, nós vivemos século 21, vivemos o ano 2021, os muçulmanos, eles estão no ano, sabe qual? O ano que eles estão? 1441. Quer dizer, estão avançados, estão à frente de nós. Então, quer dizer, estão, na verdade, estão atrás de nós, não é? Então, isso acontece porque a era islâmica, ela teve início com a chamada Hégira, que ocorreu em 622 depois de Cristo, quando o profeta Maomé, não é? O profeta Maomé ele foi perseguido e fugiu da cidade de Meca em direção a Medina, não é? Então, hoje, na Arábia Saudita. Agora, já no calendário judaico, não é? O ano, por exemplo, nós estamos vivendo o ano 2021, eles estão no ano 5782. Quer dizer, inspirados pelos que se dizem esse calendário judaico, né, inspirados pelo que diz as escrituras sagradas do Velho Testamento. Os judeus acreditam que o mundo teria sido criado, né, no ano 3761 antes de Cristo. Meu querido, é muito bom a gente entender um pouco da história e se situar nela, para a gente parar de falar besteira,
parar de falar asneira. Você já percebeu quanto que a religião evangélica tem enganado as pessoas? Você já percebeu o quanto as pessoas têm sido enganadas pela religião, pelos profetas da mentira, pelos esses caras que querem dar ordem a Deus? Eles determinam uma data baseada no calendário gregoriano, que foi feito para homenagear deuses, homenagear sol, homenagear vamos dizer assim, as estruturas celestes, né? Vamos dizer assim, batizada pelo próprio homem. E às vezes eles querem que Deus cumpre isso. Como? Como? Os três calendários diferentes um do outro, né? O gregoriano, o judaico e o muçulmano, eles não se concordam. E você acha que Deus fica como nisso? Quando Deus tem que cumprir a sua vontade, ele vai se basear em qual calendário? Pense nisso, meu querido. Pare de acreditar na religião. Pare de acreditar no homem. Acredite só no Criador através da sua palavra. Pare de acreditar no homem. Meu querido, o próximo vídeo estarei falando um pouquinho mais sobre a pessoa de Deus, a pessoa do nosso Criador e também falando mais sobre o verdadeiro tempo de Deus. Muito obrigado, um grande abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Conhecimento, graça também é conhecimento. Graça e paz. Amém.